queria primeiro agradecer o pessoal do Instituto Borborema por ter me convidado. Também agradeceram o Francisco Scorsin aqui, eu vou agradecer meu sócio para fazer uma moral também. Mas na verdade é que o Chico já veio aqui, acho que vocês conheceram, e daí ele também falou para os meninos, então ele fez essa ponte. E hoje eu vou falar sobre vida adulta e crise vocacional. Assim como o Sábio já disse, eu sou psicólogo clínico, já trabalhei em escola, já trabalhei em hospital, já trabalhei com uma clínica de autista e psicótico, e hoje eu trabalho em clínica de adultos, né? E também tenho o site Os Náufragos, osnáufragos.com.br. Se você quiser entrar no seu celular e já dar uma curtida na fanpage, a gente agradece. Tá? E lá a gente fala muito sobre essa questão do naufrágio existencial. Tá? Essa é a ideia. Não que eu e o Chico sejamos náufragos, estamos perdidos, mas é porque em alguma medida a gente é um pouco e também no nosso histórico nós dois também já estivemos nesse momento de crise vocacional, que é um pouco que eu vou falar aqui. Mas chega de falar sobre mim, vamos para a palestra. Então, antes da gente começar a entender vida adulta e crise vocacional, eu preciso mostrar por que tem uma relação entre vida adulta e crise vocacional, tá? Então, a gente vai ter que entender primeiro quais são os tipos de vida que a gente tem no desenvolvimento humano, né? Então, as fases do ser humano. Tem a vida infantil, que é a primeira e segunda infância. Tem, digamos, a vida adolescente. Depois vem essa vida adolescente, que é um acontecimento muito moderno, né? Ou seja, é alguma coisa entre a vida adulta e a vida adolescente. Depois temos a vida adulta e a vida idosa. Quando a gente vê isso daqui, a gente já começa a perceber que, e vocês também sabem no histórico de vocês, que cada vida dessa tem, vocês devem ter alguma memória disso. Se eu perguntar para vocês lembram de alguma memória da sua infância? Né? Por favor, não digam, eu lembro quando eu tinha 32 anos. Você sabe disso, você sabe que isso não é vida infantil, né? Quando eu pergunto alguma coisa da sua adolescência, você consegue mais ou menos situar isso cronologicamente, tá? E quando eu falo vida adulta, você também consegue pensar em alguma conquista da vida adulta. E se você não chegou ainda nessas fases, você consegue saber que tipo de experiência está relacionada com esse tipo de vida, né? Então, se eu falo vida idosa, você já imagina o velhinho, você já imagina esse tipo de coisa. Então, essa estrutura é mais ou menos conhecida por nós. A questão... Desculpa. A questão é que... como que funciona a vocação pra gente, né? Tem tudo isso e a gente fica falando vocação, e toda vez que eu falo sobre vocação, tem muita gente que olha e pensa, mas vocação parece coisa de religioso, né? Eu acho que isso a gente precisa conversar, né? E aí, E aí a gente percebe que a vocação aparece na nossa vida desde muito cedo, tá? A necessidade de encontrar uma vocação é apresentada já no início de nossas vidas, mas a nossa capacidade para responder não aparece tão cedo. Tem uma pergunta que a gente sempre faz para a criança e tem muito a ver com vocação. Alguém consegue imaginar? Muito bem, gente. Maravilha. Tudo começa com uma simples pergunta. O que você quer ser quando crescer? Quando você pergunta isso para uma criança, você já está instigando ela a questão de vocação. Né? O que você quer ser? Né? E aí eu faço pergunta para vocês. O que vocês queriam ser? Alguém? Voluntário? Piloto de avião. Piloto de avião. Boa. Piloto de avião. Boa. Roqueiro. Roqueiro. Conseguiu? Não. Mais ou menos. Jogador de futebol. Mãe. Professor o quê? Professor de inglês, específico isso, né? Ou seja, quando a gente é criança, por alguma razão, a gente escolhe. Eu queria ser bombeiro ou sanfoneiro. Então o que acontece? Porque eu não sei, mas enfim. Psicanalistas dirão que era alguma coisa fálica, outra coisa do gênero. Mas enfim, quando a gente ouve essa pergunta, a criança quer responder essa pergunta.
Então aí já começa essa ideia de que, olha meu filho, minha sobrinha, criança desconhecida, você tem que ser alguma coisa. A criança, claro, coitada da criança, ela não elabora desse jeito. Por isso que eu disse, né, anteriormente. Quando a gente vai pensar em vocação, a gente não tem a capacidade de responder, mas já começa a instigar a criança. O que você quer ser quando você quiser crescer? E o que é interessante da criança, Deus sabe, como que é a resposta infantil, então, diante dessa pergunta, diante da questão vocacional? Toda criança, bem ou mal, responde essa pergunta, porém a resposta é parcial e limitada à característica secundária de qualquer atividade. Tá? Quando, lá atrás, né, queria ser roqueiro, esse foi meu sonho adolescente. Final da infância adolescente. Quando alguém pensa em ser roqueiro, o que você imaginava? A experiência com a música foi muito forte na minha vida. As emoções foram surgindo e era um mundo totalmente novo. Eu queria fazer parte. A melodia, era rock progressivo. Mas quando você pensa em rock, você se imaginava tocando num show, né? Então, tem essa experiência por trás, mas sempre quando a gente vai responder, e quando a criança vai responder, tem alguma coisa relacionada ao executar a tarefa, né? Então, eu quando pensava em ser bombeiro, não lembro, mas com certeza devia ser o quê? A imagem do bombeiro descendo naquele cano, né, que deve ser divertido, e apagando um fogo. Se você queria ser piloto, você queria ser piloto do quê? De avião. O cara imagina entrando no avião e pilotando, né? Se você chegar com uma criança que quer ser piloto do avião e falar assim, pilotando, por que você está pilotando? Piloto de carga, piloto de guerra, piloto o quê? Como que você faz para ser piloto? Para que serve um piloto? Né? A criança dá tela azul, né? Eu tenho uma sobrinha que ela falou, eu quero ser bailarina, né? E daí falei, legal, tio psicólogo, pra que vai ter tio psicólogo? Legal, você quer ser bailarina? Eu quero ser bailarina. Como é que faz pra ser bailarina? Acho que ela tá com crise vocacional até agora. Como é que faz pra ser bailarina? Porque a criança, quando ela vai responder, tem muito a ver com isso aqui, né? Tem muito a ver com... Tadinha, tá triste aqui, né? Tem muito a ver com a roupa, tem muito a ver com algumas atividades secundárias com a profissão. Então, quando quer ser bailarina, ela acredita que ela vai pôr uma roupa, entrar no teatro, dançar e vai ter uma plateia. É claro que eu não espero que minha sobrinha de 5, 6 anos imagine ou explique qual que é a importância da expressão da arte por meio da dança, né? Porque até nem eu sei direito responder isso, imagine ela, né? Eu também não espero que ela tenha noção da complexidade que é ter que treinar todo dia, e ter a questão do ritmo, e ter a questão da estética da bailarina, o que tipo de bailarina. Eu não espero que minha sobrinha de 5 anos fale, eu quero ser bailarina clássica, não contemporânea, porque eu não gosto de Stravinsky. Eu não espero que ela fale isso, certo? Então a criança, e você mesmo, quando foi responder e era criança, era isso. Era um aspecto externo, e simplesmente isso já era o suficiente. É isso que a gente tem que entender. A vocação, quando aparece para a criança, já é suficiente. Por quê? Porque ela não tem obrigações, né? E ela também não tem... Veja a pergunta, o que você quer ser quando crescer? Ela é pequena, né? Então é mais ou menos aquela coisa assim, tipo... no futuro eu resolvo isso bem. Por enquanto eu brinco, né? Mas é interessante porque tem isso. Mesmo o menino policial ali, né? Ele não tem noção do que uma polícia faz e tudo mais. Ele só acha que tem que prender bandido, né? E aí é interessante isso porque são fatores secundários que motivam você a fazer isso. Tanto é engraçado que ninguém fala o que você quer ser quando criança, servidor público. Ninguém fala isso, né? Até mesmo tem gente até que fala assim, eu quero ser lixeiro. Já vi crianças falarem isso, né? Você ouve crianças falando profissões que parecem assim, aquela coisa do, né? Não tem coisa melhor, filho, né? Mas o que acontece? Tem certas profissões que a criança nem tem noção, né? E tem certas profissões que a gente nem sabe até hoje, né? Que existem. Mas o que interessa é isso, é essa questão de fazer uma função.
e sempre é parcial a resposta infantil. Tá? Acontece que daí, a gente, depois da infância, a gente passa para essa fase maravilhosa, confusa, chamada adolescência. Então, a questão se arrasta para a vida adolescente. Aqui, além de lidar consigo mesmo, e que isso é muito importante na questão vocacional, o adolescente é empurrado para uma decisão que também não tem capacidade para tomar. Então, quando chega na vida adolescente, a primeira coisa é que o adolescente ele começa a ter problemas consigo mesmo, né? Erga a mão para mim aqui quem teve uma adolescência conturbada, né? Tem gente que se você olha para trás fala, meu Deus, que vergonha, né? Ainda bem que não tinha Facebook naquela época para ficar me lembrando das coisas que eu pensava. Enfim, na adolescência é uma fase muito complicada. Tem até um amigo meu que falava, a adolescência é uma fase tão complicada que quando você vai ler biografia das pessoas, as pessoas pulam a adolescência, né? São experiências infantis e experiências mais para a vida adulta. Então o que acontece? Isso é muito complicado, porque daí a pessoa começa a ter problema consigo mesmo e a sociedade empurra. Porque com quantos anos, né, começa a pressão maior do que você vai ser quando crescer, né? É muito cedo. E hoje em dia tem aqueles pais neuróticos, né, que tipo, a criança nem entrou no adolescente, tem 10 anos, não, meu filho já está fazendo inglês, né, intensivo, porque lá no futuro vai ser bom para a carreira dele, né? Já começa uma pressão gigantesca. E aí quando a gente vai fazer a relação entre a adolescência e a vocação, é o quê? Fase em que sentimos pela primeira vez a necessidade de saber quem somos, nos debatemos tentando descobrir e por isso buscamos independência, mas que nunca é conquistada. Né? Essa definição é meio trágica da adolescência. Mas o que acontece? Na adolescência a gente quer responder a questão quem sou eu. A gente cansou de ser filho do fulano, né? A minha família vem de uma cidade bem pequena de Mandaguaçu, do Paraná, que chama Mandaguaçu, né? Eu sou neto da Dona Ana, porque a Dona Ana é costureira e fora o padre, ela é a única que tem a chave da igreja, porque ela troca as toalhas do altar. Então o que acontece? Eu sou neto da Dona Ana, filho do Luiz Carlos, né? Quando a gente é adolescente, a gente tem essa sensação que eu não sou eu sou o que os meus pais estão falando que eu sou. Por quê? Até a adolescência é o pai que, de certa forma, coordena a vida do filho, né? Tirando um pouco as teorias mais modernas, normalmente é o pai que fala, faça aquilo, não faça isso, que coisa feia de se fazer, filho. Parabéns, você está muito bem, né? Não pense assim. Quando chega na adolescência, é o momento em que todo mundo começa a falar, não, como assim? Ninguém manda em mim, entendeu? Eu sou um indivíduo. É aí que começa a questão do ninguém me compreende também. Por quê? Porque o adolescente tem dificuldade em se estabelecer como pessoa e durante esse processo a família não deixa de dar ordem para ele. Mas tudo que o adolescente quer é criar uma independência. Por isso que o adolescente não quer que o pai pare na porta do colégio e fale, boa aula, queridinho, até de noite, mamãe te ama. O adolescente odeia isso. Tá? Tem adulto aqui que também odeia, estou percebendo. Adolescente não gosta disso por quê? Porque isso mostra que ele não é autônomo. Isso mostra que ele ainda é o filhinho da mamãe. E daí imagina como que uma pessoa nessa fase vai conseguir responder a questão vocacional. Se na vida infantil a gente tinha uma dificuldade da questão de a criança não tem recurso mesmo, não tem conhecimento da realidade, na vida adolescente o problema já é outro. Percebe-se que ele não tem conhecimento de si mesmo. E aí o que acontece? Ele vai começar a tentar descobrir quem ele é. E nessa descoberta, a gente chega nesse tipo de coisa, né?
Quem nunca? Nossa, que absurdo esse povo. Quem nunca? Então o que acontece? Quando a gente olha essas duas fotos, você pode pensar, não, tem um rapaz mais encaminhado, né? Essa moça está perdida. Mas a questão do adolescente é que qualquer um desses dois pode estar perdido. Entendeu? Uma pode estar buscando a sua identidade longe dos padrões sociais, blá, 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 blá. E o outro pode estar buscando a sua identidade na segurança familiar, né? No roteirinho básico, bonitinho, que todo mundo segue, né? Mas a questão é que, às vezes, você olha para o adolescente, e eu lembro quando eu trabalhava no colégio, era muito complicado, porque quando eu trabalhava no colégio, quais alunos vinham para eu conversar? O povo de lá. Né? Quem dava problema, quem... né? E às vezes tinha gente dessa daqui que estava passando por dificuldades muito maiores, só que ele tirava 10. Tinha aluno que dava vontade de falar assim, comece a tirar 5, piá, que daí todo mundo vai te escutar. Tá? Por quê? Porque ele estava passando pela mesma dificuldade que todo adolescente passa, mas ele tinha uma dinâmica diferente. Então a adolescência é esse momento em que a gente não sabe direito quem a gente é, e aí vem o drama moderno. Vestibular de verão. Aí começa também um outro tipo de problema, mas o primeiro problema então é esse, a gente não sabe direito o que a gente é, a gente fica tentando se definir, e se vocês lembrarem, adolescente às vezes tem uma fase gótica, depois vira regueiro, depois vira skatista, né? Depois ele pinta o quarto de preto, né? Daí vira, sei lá, gótico, enfim. Aí, e às vezes também que adolescente vira religioso, né? Daí a mãe piedosa fala, agora meu filho está encaminhado. É só mais uma fase, mãe, desculpa dizer, tá? E o que acontece? Ao mesmo tempo que está acontecendo isso, chega um momento que fala, você precisa descobrir o que você vai fazer da sua vida. Chegou o vestibular. Né? E aí começa toda a pressão, desde a oitava série, desde antes. Né? Lembro que quando eu trabalhava no colégio, quais eram os dados que eles se baseavam para saber se os alunos estavam aprendendo corretamente, desempenhando um bom trabalho? Era o quê? Estão passando no vestibular? Isso que eu trabalhava no Infantil 2. Né? Eu trabalhava com as crianças, até 10 anos eu trabalhava. E eu lembro que teve uma reunião que foram passar os dados de sucesso no vestibular, e eu falando, gente, eu estou atendendo gente de 10 anos, vocês estão pensando em vestibular? Estavam. Porque esse é o parâmetro. Né? E aí então chega com um piá de 16, 17 anos e fala, e aí, o que você quer ser quando crescer? Quem aqui se perdeu no vestibular? Na hora de escolher um curso? Estou com vocês, gente. Fica tranquilo. Tá? Então era uma vez um piá de prédio, tá? Caçula, e que daí quando chegou na época do vestibular, ele falou, mãe, pai, vou fazer educação física. Os pais, não sei qual motivo até hoje, olharam e falaram, boa filho, seja feliz. E aí quando o rapaz entrou no curso de educação física, ele ia parecido com aquela menina, ele ia de All-Star, camiseta do Nirvana, cabelo comprido, trocava de roupa lá dentro, porque morria de vergonha de usar agasalho, e na hora de ir embora para casa ele trocava de roupa de novo e voltava. Tá? E o que acontece? É que esse rapaz, ele foi levando a faculdade até que ele se formou e, cinicamente, ele se candidatou para ser orador de turma. Né? E esse rapaz sou eu sou formado em educação física. Né? E eu olho para trás e falo, que diabos eu fiz? Né? Para que eu fiz isso? E não me sugiram, por favor, psicologia esportiva, tá bom, gente? Porque vocês não são a primeira pessoa a pensar nisso, tá bom? E assim, por que eu fiz educação física? Por causa disso. Porque tinha que montar um curso, tinha que fazer alguma coisa. Eu até estava conversando com o Caio, e eu falei, por que eu fiz educação física? Porque na oitava série tinha um professor, que era professor de educação física, mas também ele conversava com os alunos, ele dava palestra, ele ajudava a gente a entender um pouco a realidade,
E era ele quem, de certa forma, tinha um diálogo com a gente, dava um rumo. Só que eu olhei para ele e me apeguei ao quê? A profissão. Mas eu admirava tudo que não era da profissão. Por que isso? Porque eu não sabia direito quem eu era, eu não sabia direito o que eu poderia fazer, e chegou a ter que escolher um curso, né? E quando chega esse momento, normalmente ele toma a base critérios bastante duvidosos. O adolescente sempre toma, normalmente, critérios duvidosos. Ou é status, ou é moda, ou é dinheiro, ou é qualquer ideologia. Ou então ele seguirá um caminho confortável e escolherá por pura proximidade familiar. Tá? Quantas pessoas, talvez aqui tenha caso desse, que fez uma faculdade porque o pai era formado naquilo? Né? Quantas vezes a gente não vê isso? Ah, eu sou... Né, o Caio falou de direito, então me deu liberdade de falar também. Eu sou advogado. Filho, você, quando você crescer, você olha aqui esse escritório, você vai ser advogado, filho. Né? Daí bota o terno, o pai olha e fala, esse é meu advogado. Né? E aí chega no vestibular, o que o pai fala? Ó filho, tá aqui, ó, tem essas 3 faculdades que você pode cursar. O pai paga. Né? Querendo dizer o quê? Tem essas 3 faculdades no curso de Direito, obviamente, né? Daí o que acontece? Ou o piá vai olhar e falar, não pai, eu quero ajudar, eu quero fazer um mundo melhor, vou fazer ciências sociais. Pelo amor de Deus, pai, Deus não existe. Enfim, aí começa, né? Começa daí o quê? O adolescente começa daí, ou ele faz isso, ele quer romper por algum motivo, né? Ou então ele fala, tá pai, tá bom pai, legal, verdade, eu sempre quis ser advogado. Será que sempre quis ser ou será que sempre escutou que deveria ser? Enfim, esse drama, independente do lado que você está, normalmente os adolescentes vão estar um dos dois lados. Né? Ou então tem aquele adolescente que o pai nunca falou especificamente uma profissão, mas o pai sempre falou de dinheiro. Ó filho, sem dinheiro não se vive. Tá? Então você tem que ter dinheiro. Ou porque o pai é um quebrado, ou porque o pai tem dinheiro. Você tem que procurar dinheiro, você tem que procurar dinheiro. Ou então, o clássico caso, medicina, filho, faz medicina porque todo mundo respeita um doutor. Né? Então, enfim, por N razões, o adolescente se vê pressionado e voltando a dizer, ele não sabe quem ele é. E aí, chega no vestibular, ele tem que definir um curso. E aí, também, a gente tem essa coisa do fetiche, né? O fetiche pelo diploma. Você tem que fazer uma faculdade. Você tem que fazer, você não está estudando, como é que vai ser isso? Né? E aí a gente vai pressionando o adolescente, pressionando. E a coisa começa a ganhar ares dramáticos. Eu já atendi alguns adolescentes que a coisa se torna um drama mesmo. Né? E também um problema nessa época, quando a gente vai falar de vocação, é o quê? Se você também estressa demais o adolescente nessa época, gera um trauma. E é muito rápido hoje em dia um adolescente ou qualquer pessoa adulta entrar no mecanismo da vitimização. Né? Não é pra mim, faculdade não é pra mim. É muito difícil escolher um curso, meu pai quer que eu faça um negócio, eu não quero fazer, mas eu não consigo ir contra meu pai, enfim, não é pra mim. Estudar não é pra mim, vou fazer qualquer outra coisa. Tá? E aí, entra naquelas 2 opções, né? O que eu quero fazer e não posso, o que eu posso fazer e não quero. Né? Tem gente que cai nisso. Ou então tem uma terceira opção, que parece uma dádiva, mas pode dar igualmente errado. O que eu quero fazer e posso. No meu caso foi isso. Né? Eu queria fazer educação física e de certa forma eu podia. Ninguém me pressionou ao contrário e deu no que deu. Né? Então quando a gente olha esse tipo de coisa, a gente vai ver que todo adolescente, bem ou mal, tomou uma decisão para a sua vida, porém a resposta é parcial e limitada à característica secundária de qualquer atividade. Tá? Eu não errei, o slide é igual ao da resposta infantil. Tá bom? Porque aqui a característica secundária não é mais a roupa, esse imaginário infantil. A característica secundária é outra questão. É os amiguinhos, é os amigos, amiguinhos é sacanagem. É os amigos
Ah, não, a gente vai fazer publicidade. Ah, daí conversa um dia lá, fumando uma maconha, conversa com o cara, fala, pô, eu quero ser publicitário também, né? Então o que acontece? É muito difícil quando a gente fala em vocação. Quando a gente começa a ver esse desenvolvimento do ser humano. E daí a gente naufraga mesmo nessa vida. E aí o que acontece? A gente vai entrar num negócio que eu acho muito interessante que o Caio falou um pouco, principalmente do Crime e Castigo, que é a dinâmica psicológica do podião. O jovem, crente que suas decisões foram tomadas de forma acertada, entra em uma fase de exaltação imaginativa que o eleva até um desgaste interior. O resultado é uma fase de banalização que destrói com toda a possibilidade de encontrar a vocação. Jota, o que você está querendo dizer com isso? É esse gráfico aqui, muito bem feito, né? Primor. O que acontece, gente? O jovem, então, por algum motivo, isso pode ter acontecido com você, ele escolhe uma profissão. E quando ele escolhe uma profissão, ele se imbui, né, daquilo que ele acha que essa profissão significa. Tá? Vou pegar 2 exemplos, para não falar só do direito, eu vou pegar a psicologia também. Sabe aquele sujeito que é imaturo e que entrou na faculdade de Direito e no primeiro semestre ele já é o inquisidor e ele já acha que tudo merece um processo? Conhece esse? Ah, isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Não, meu direito como consultor fala, é só uma cerveja quente, a gente devolve, você não precisa criar tudo isso. Ou então, o estudante de psicologia que entra na faculdade e está no primeiro semestre, mal sabe o que é a teoria psicológica e já começa a analisar a mãe, né? Ah, mãe, isso aí é problema do seu complexo de Édipo. Coitado da mãe, né? Diabos essa criança. E aí, se o piá tem alguma desenvoltura, ele consegue realmente, retoricamente, ele consegue desenvolver alguma coisa, né? E principalmente, também conversando com o Caio, ele falou, e daí é muito triste, por exemplo, para aquele pai que, tipo, meu filho vai fazer faculdade. Dá um semestre, o filho mudou. O filho virou aquele cara que fica analisando, chato pra caramba, entendeu? Filho, vem lavar a louça. O que você quer dizer com isso? Entendeu? Nossa, hoje eu tive um sonho estranho. Que sonho, mãe? Né? Ou seja, o que é isso? Isso é uma exaltação imaginativa. Bodiel diz que isso é uma exaltação imaginativa. É quando eu estou numa realidade, mas eu imagino que eu sou outra pessoa. Eu sou um estudante de direito, mas eu já me imagino como um doutor. Eu sou estudante de psicologia, mas eu já me imagino como um psicólogo. Entende? É igual eu estava conversando com um dos parceiros nossos do Náufragos, que cuida do site, e ele falou, volta e meia tem um cara que quer inventar um novo Facebook. É o mito da galera de TI, essas coisas, que é o quê? É o cara que quer lançar um novo site que vai concentrar todo mundo, né? E eu acho que normalmente a pessoa que realmente acha que vai lançar um novo Facebook está em exaltação imaginativa, né? Então isso, se vocês pensarem na história de vocês vão ver que em algum momento você teve exaltação imaginativa. Você acreditou que você ia fazer algo, que você já era alguém. O que acontece com a exaltação imaginativa foi o que eu disse anteriormente ali, que é o quê? Eleva o sujeito até um desgaste interior. Por quê? Eu sou um doutor, eu quero ser respeitado como um doutor. Mas quando eu vou conversar com meus professores me tratam feito um moleque. Quando eu falo com a minha mãe dá risada da minha cara, né? E daí pode ser que eu até me forme nisso. E agora eu tenho meu AB, agora eu sou doutor de verdade, né? Mas você ainda é inexperiente. Aí você quer dar aquelas carteiradas, fala, as pessoas não respondem como você acha que você é. Elas não respondem de acordo com a sua ideia de si mesmo. E aí o que acontece nesse processo é que quando a pessoa está num desgaste gigantesco, ela entra em banalização. Tá? Ou seja, eu sou um sujeito, eu sou uma pessoa que analisa todo mundo e eu tenho as respostas, eu consigo curar qualquer pessoa, em qualquer conversa eu consigo analisar e fundo no inconsciente da pessoa.
Quando eu começo a conversar com as pessoas, a pessoa fala: ah, eu acho que isso aí é problema do teu pai. Eu não tenho problema com o pai. Você está mentindo para mim. Isso aí é resistência. É porque você reprimiu no seu inconsciente. Enfim, começa com tudo isso, né? Mas chega uma hora que a pessoa cansa de viver essa realidade dupla, que é a realidade concreta e é o que ela acha que ela é. E aí ela banaliza. Que é o momento em que a pessoa olha e fala: quer saber, não existe esse negócio. É tudo uma mentira. Psicologia é uma mentira. É só um monte de blá blá blá, é um monte de cara indo lá pagando para um outro cara inventar um monte de coisa. É uma mentira. Pronto, banalizou. Ah, o direito, na verdade o direito é o quê? É quem tem influência. Entendeu? Né? A questão lá, igual o Lançamento falou de música, né? Ah, não interessa, música é jabá. Se você tem um cara que tem dinheiro, investe, ou você faz música pop. Ninguém está interessado na arte da música. Ninguém está interessado no que eu quero falar. Né? As grandes bandas de rock ficaram no passado. Hoje em dia é só o mercado destruidor. Ou seja, quando você transforma um sonho em algo que não existe mais, você entra numa ilusão. Só que o problema da banalização é que ela não traz você de novo para o curso da vida, do tipo, acho melhor eu pensar melhor porque eu estou aqui exagerando. Não, você banaliza, você deixa de acreditar naquilo. Muita gente também faz isso com a religião. A pessoa entra numa religião, se sente o santo, se sente o cara imbuído por Deus, até que chega uma hora você vai conversar com o cara está um cético. Não existe isso, não existe Deus. É tudo uma mentira. Vocês conhecem pessoas assim, se não foi você? Vocês conhecem? Alô? Voltou. Então o que acontece? O problema é que esse processo acontece muitas vezes numa idade que a pessoa, continua falando, não tem maturidade. Acho que vocês já estão entendendo por que vocação e vida adulta tem uma relação. Porque até então a pessoa não tem maturidade para lidar com isso. Né? E o problema desse processo é que às vezes o sujeito realmente tem vocação para ser advogado, tem vocação para ser músico, tem vocação para ser psicólogo. Só que como ele entrou em processo de exaltação imaginativa e banalizou, ele não acredita em mais nada. É a mesma coisa a pessoa, vamos dar um exemplo, né? O rapaz piedoso que quer ter uma família e ter filhos. Daí ele resolve encontrar uma Capitu no meio do caminho, né? Aí ele começa a namorar com a menina tem mais, né, inteligência emocional, vamos dizer assim, e acaba, sei lá, arrasando com o coração do cara. Em vez de ele olhar e falar, escolhi a mulher errada, devia ter escolhido outra, ele pensa, o amor não existe. Se ele for músico, ele faz música de corno, né? Ele olha e fala, o amor não existe. Ele banalizou a parada, entendeu? Esse é o perigo, tá? Então, esse tipo de coisa é que pode acontecer na adolescência. Mas enfim, e segue o baile. Após tomar a decisão que parece ter resolvido a questão vocacional, ou seja, depois que ele escolheu uma profissãozinha lá no hall, e veja, preste atenção, gente, todos os cadernos de profissões de vestibular, todas as profissões são boas, estão em ascensão e o mercado está aberto para novos profissionais, não é isso? Você já viu? Eu queria ver um caderno de profissão tipo real, sabe? Do tipo, psicologia clínica. Em dezembro e janeiro seus pacientes sumirão, tá? E você tem que lidar com o paciente sendo curado. Não adianta você inventar um novo problema para ele só para que ele continuar pagando terapia, entendeu? É complicado. Ou seja, bem ou mal, mas tirando essa questão, bem ou mal o cara acha que resolveu. Não, resolvi, né? Meu pai é advogado, você é advogado. Então, meus pais são de humanas, são de exatas, eu vou ser de humanas. E aí o que acontece? O sujeito toca a vida em frente, pois é isso que todos fazem. É igual o Ivan Illich. Se você ler o Ivan Illich, é isso. Todo mundo tem um cargo, todo mundo tem uma esposa, vou ter um cargo, vou ter uma esposa, pronto, resolvi, check. Né? 2 check azulzinho. Obviamente ainda há muitas dúvidas a respeito de si mesmo e sobre o que fazer, mas agora tudo parece mais fácil, pois ele é um adulto, se vê como independente, autossuficiente. E aí vem a resposta adultescente. Nesse momento, o sujeito se vê como um adulto. E aí o que acontece? Ele vê, não, eu sou independente, sou autossuficiente, eu tenho uma profissão, eu pago minhas contas, e agora, ok, resolvi essa questão.
Mas daí vem um vazio no peito, o sujeito começa a sofrer. Mas, não, isso é normal. É só tomar Rivotril que está tudo bem. Eu vou conversar com a psicóloga, enfim. Mas o que acontece? Quando ele vai responder, ele faz o quê? Com maior possibilidade de ação, os mesmos motivos anteriores são reavaliados. Aquela questão do status, moda, dinheiro. O sujeito, sei lá, entrou num curso por moda. Ele reavalia e fala, não, pera, eu posso fazer dinheiro com isso aqui. E ele às vezes continua na mesma profissão que não é a vocação dele, né? Ou então o sujeito entrou por causa de uma ideologia. Não, eu entrei aqui em ciências sociais porque eu quero mudar o mundo, enfim. Ele olha e fala, não vou mudar o mundo, mas pelo menos eu posso ser um professor de universidade, né? Eu posso ter um status, esse tipo de coisa. A diferença é que após a banalização, tudo ganha traços mais práticos e tem por objetivo o benefício próprio. É o reino do cinismo ou desespero. O que acontece na resposta adolescente é que a pessoa começa a pensar em si mesma. Ela para de pensar necessariamente na coisa em si. Porque a coisa em si não existe mais, eu banalizei a coisa em si. Não existe um grande motivo. Igual a minha professora de psicanálise, ela falava assim, o sentido da vida é não ter sentido. E deixava no ar, tinha um silêncio. E o que você quer dizer com isso? Não interessa o que eu quero dizer com isso. Interessa que eu sou uma pessoa universitária, entende? Que eu estou aqui dando aula como eu acho que é dar aula. Ou seja, a pessoa, ela começa, banalizou. Uma coisa não existe mais. Então eu vou pensar em coisas mais práticas. Práticas para quem? Para mim. Sabe o momento que a pessoa olha e fala, eu preciso pensar mais em mim. Chega de sofrer pelos outros. Não é? E nesse momento vira um cínico. Porque se você perde, né? Se Deus existe, tudo é permitido. Se um motivo maior para você estar numa profissão não existe mais, então tudo é permitido. Entende? Eu entrei na medicina para ajudar as pessoas que têm dificuldade. No meio do caminho eu vi que isso não faz muito sentido, porque a medicina... Vou virar cirurgião plástico. Ganhar dinheiro. Acabou o meu problema. Certo? E aí, acontece isso daqui, né? A pessoa acaba fazendo atividades que poderiam ser boas, poderiam ter um viés interessante, mas de forma cínica. Ou seja, o cara, ele começa a ter 30 anos, 35, ele continua na balada como um adolescente. Só que daí ele olha e fala, não, mas agora eu sou um adolescente com poder. Eu tenho um carro, eu tenho uma casa e eu tenho dinheiro. Então agora eu vou conseguir resolver aquilo que eu não consegui resolver. Em vez de ele sair na balada, enfim, conhecer pessoas, casar e ter um casamento não existe. Entendeu? O casamento é uma instituição falida, blá, 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 blá. Então o que ele faz? Eu vou começar a me beneficiar das coisas. Aqui também, né? Peguei uma passeata, mas, enfim, é a coisa. Eu não vou mais lutar na política para ajudar os pobres. Eu vou lutar na política fingindo ajudar os pobres, mas na verdade é que eu ganhar status, ganhar dinheiro. E muitas vezes a gente faz isso. E é triste por quê? Porque muitas vezes a gente acaba assumindo uma postura dessa cínica, né? E quando a gente vai ver, é igual Ivan Illich, a gente não tem mais muito tempo para voltar atrás. Por isso que tanto nos náufragos, como aqui no Instituto Borborema, a gente fica batendo tanto no ponto da vocação, porque isso é muito urgente, isso é muito necessário. Até aqui vemos respostas parciais guiadas por motivos pouco claros. E a cada nova tentativa, a solução ficava mais longe de ser satisfatória. A ideia de uma criança, muitas vezes, não está muito longe do que a vocação. Ela quer ser mãe, o que ela faz? Ela cuida de uma boneca, né? Mas ela pensa que ser mãe é uma vocação. Quando chega na adolescência, ser mãe some de possibilidade. Eu não estudei tudo isso para virar uma mãe e ficar enfurnada dentro de casa, né? E quando fica no adolescente, a maternidade é uma mentira. Você entende? Que a criança ela ainda tem essa possibilidade de seguir um caminho em qualquer vocação e seguir um caminho de acordo com aquilo que ela queria, né? O adolescente a coisa já complica, na adolescência então fica pior ainda, fica mais difícil, tá?
Esse processo amortece o indivíduo e sua percepção da realidade é alterada, mas não elimina a frustração existencial. Ele continua frustrado, ele continua com a percepção de que ele não respondeu a pergunta: o que você quer ser quando crescer? E isso é horrível. Eu digo isso porque no meio da faculdade de educação física, eu olhei o espelho no dia e falei: o que eu estou fazendo nessa minha vida? Por que eu estou fazendo esse curso? Eu fiquei um ano tentando me encontrar, tentando descobrir, né? Mas o que acontece é o quê? É horrível essa sensação. Ainda mais hoje em dia, que a gente tem a coisa do eu tenho que resolver muito rápido, eu tenho que resolver prático, né? E se eu for definir, eu tenho que definir agora, não dá para esperar, né? Então o que acontece? O sujeito pensa que vai resolver a frustração existencial, mas não resolve. Caso deseje resolver a crise vocacional definitivamente, o esforço será imenso, porém, só na vida adulta é possível encontrar a sua vocação. Tá? E agora, gente, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre a vida adulta, essa ideia, esse conceito de vida adulta, vamos dizer assim. Tá? E a pergunta que eu faço para você é: o que é ser adulto? O que é ser adulto, gente? Pagar boleto, eu sei, vocês estão pensando nisso. Oi? Cuidar de si mesmo. Cuidar de si mesmo. Só cuidar de si mesmo, então tá bom. Então, o que é ser adulto? Né? Vimos aqui o que é vida infantil, adolescente e adolescente. É uma independência virtual. Por que independência virtual? Uma independência que você acha que você tem, mas você não tem. Adolescente é aquele ser vivo que ele quer ser independente, ter suas próprias ideias, mas quer o todinho de manhã, né? Quer usar roupa de metal numa família evangélica, mas a mãe tem que lavar a roupa, né? O coturno não pode lavar o coturno, ele tem que parecer sujo porque faz parte do visual. É uma falta de compromisso, porque até mesmo essas três vidas não tem um compromisso. A criança porque não tem idade para isso, o adolescente porque está perdido, o adolescente porque o único compromisso é com ele mesmo, né? E a consciência nublada porque a pessoa não percebe a sua realidade. E quando a gente fala vida adulta, é o quê? É uma independência de fato, responsabilidade e consciência da realidade. Pode ser outras mil coisas, mas eu pego esses três pontos para a gente poder entender melhor a vida adulta. E daí tem esse conflito, então. Tá? Você sai da independência virtual para a independência de fato, falta de compromisso para a responsabilidade, e a consciência nublada para a consciência real da realidade. Real da realidade é ótimo. Independência de fato. O mundo moderno, o mundo moderno enxerga apenas a independência financeira e relacional. Portanto, se você tem dinheiro, é solteiro e transa com quem quiser, então você é um perfeito adulto em toda a sua plenitude. Tá? O mundo moderno enxerga o adulto assim. É o quê? É você ter dinheiro e poder fazer o que você quiser. Porque o dinheiro move tudo, certo? E relacional é o quê? Você está realmente solteiro, escolher o gênero que você quiser, você faz o que você quiser, entendeu? Você é livre, né? Então, quando você vê esse tipo de conceito, aí você percebe por que o cara é adolescente. Porque é o sujeito que ele tem o carro dele, é o sujeito que ele paga os seus boletos em dias, mas quando a mãe liga para ele trata a mãe como se ele tivesse 15 anos. Ai, mãe, eu não falei isso para você. Ai, por que você fica insistindo comigo? Por que você continua me tratando? Entende? Ele tem uma dependência afetiva. Ou às vezes ele mora na casa dos pais, o dinheiro que ele tem ele não ajuda nada em casa, quem paga todas as contas? A mãe. Porque esse é o meu dinheiro. E o que eu faço com esse dinheiro? Eu finjo que eu sou adulto lá fora. Mas aqui dentro, minha mãe lava minha roupa, minha mãe cozinha. Então, isso é interessante, a gente pensar na independência de fato. E o que é independência de fato? Primeiro, deixe de ser um problema para os outros. Depois, deixe de ser um problema para você.
então se torne uma solução. A melhor coisa para você começar a descobrir a sua vocação, se você não sabe qual é a sua vocação, é você começar a pensar em coisas que todo mundo faz. Ou você pensar no desenvolvimento normal de um ser humano. Eu já atendi muita gente com 16 anos preocupado com a vocação. Eu atendi uma vez um paciente em que ele veio conversar comigo e ele falou: eu estou muito preocupado com a minha vocação. Essa questão da vocação me inquieta. Eu falei: beleza, me conte o que está acontecendo. Não, porque eu não quero ter um emprego em que ele me absorva como pessoa e eu não tenha mais energia e tempo de vida para eu poder ser eu mesmo e gastar para as coisas que eu quero. Não, faz sentido? Pô, você tem negócio para pensar. Tá, mas e você está trabalhando no lugar? Não. Você já teve alguma experiência? Não. Você nunca trabalhou na vida? Não. Mas por que você não é preocupado com isso, meu Deus do céu? Você tem 16 anos. Você precisa descobrir como é que a realidade funciona antes de entrar nesse tipo de experiência. Pode ser que você nunca passe por essa experiência. Mas o sujeito estava o quê? Fritando a sua cabeça, entende? E ele ainda nem passou pela primeira questão, deixar de ser um problema para os outros. E é verdade, em 90% dos casos de pessoas que vão no meu consultório, 90% é exagero, mas vou deixar assim agora. A minha vontade de olhar e falar: arranja um emprego, sai da casa da mãe. Por quê? Porque isso é vida adulta. Ah, mas primeiro, vire adulto, tá? Em paralelo, vai pensando na sua vocação. Por quê? Porque é necessário você também descobrir como funciona o mundo adulto. É necessário você sair do mundo da imaginação ou do mundo irreal do adolescente para você começar a entender como eu brinquei do pagar boleto, mas realmente, como é difícil pagar um boleto. Você deixa de ser um problema para os outros, aí você vai ter que começar a lidar com você mesmo. Aí você vai conseguir ser uma solução. Entende? E claro que isso é constantemente. Às vezes você volta a ser problema para você, às vezes você volta a ser problema para o outro. Mas sempre buscar fazer esse processo. Porque senão você volta a ser um adolescente. Continuando. Responsabilidade. Ser responsável é ser capaz de responder por si. Todo momento em que eu sou responsável, eu assumo minha identidade, mantenho minha coerência e continuidade. Ser responsável é ser humano. O segundo passo para a vida adulta é você responder pelos atos que você faz. Né? Porque se você não responde por si mesmo, tem algum problema aí de biografia. Né? Se alguém chegar e falar assim: Jota, você é educador físico? Né? Você é formado em educação física? Eu sou. Eu sou responsável por aquela escolha, por mais besta que tenha sido. Sou responsável. Eu tenho que assumir a minha vida e eu tenho que assumir a minha existência. E isso exige o quê? Assumir compromissos. Então a gente precisa ser responsável, a gente precisa assumir compromissos e a gente precisa tomar conta da nossa existência. O Viktor Frankl fala isso. Essas respostas à vida são dadas pela responsabilidade assumida pela nossa existência em cada situação. Qual ela se realiza? Meu Deus do céu, Jota! Agora mesmo que eu durmo. É a descoberta da nossa verdadeira essência que coincide com o ato que se realiza. O que é vocação? Vocação é quando você consegue perceber que você está fazendo algo ou você está num papel que tem coincidência com quem você é. É tipo quando uma pessoa que sempre quis ser mãe tem um filho. Você já viu alguma mulher vocacionada a ser mãe segurando o seu primeiro filho no colo? Essa é uma cena impressionante. Ou mesmo uma mulher que não tem filho, que é vocacionada a ser mãe, quando você chega para essa mulher e fala: cuida para mim um pouquinho. O olhar, a postura, você fala: caramba, cara, essa pessoa está coincidindo a essência com o ato que realiza. O inverso. Você já foi em algum show de música que o cara começa a tocar, você começa a ficar com vergonha alheia? Já passou por isso? Tá? Se você não passou por isso, é porque você está indo um pouco show de música. Quando você começa a perceber isso, é porque você percebe que a essência do cara não está coincidindo com o ato que realiza.
Então, quando você percebe que algo é forçado em você, ou o outro está fazendo algo forçado, é porque você percebe que a coisa está muito longe da vocação. E com certeza na vida de você já deve ter encontrado um enfermeiro que, tipo, meu Deus, a pessoa nasceu para ser enfermeira. Você já deve ter encontrado um médico, já deve ter encontrado um advogado, um psicólogo, enfim. E essas pessoas são o quê? São norte pra gente. Por quê? Quando você conhece ela, você percebe que a essência e o ato é o mesmo. Um exemplo que eu gosto muito de usar isso aqui, vocês já assistiram Walking Dead? Já? A série do Walking Dead? Se alguém não assistiu por causa de preconceito com zumbi, eu digo que eu tinha esse preconceito. E a série não fala sobre zumbi. A série fala sobre vocação. Basicamente, o que acontece na série é que o personagem principal é um detetive, um delegado. Que ele acorda e já está o apocalipse zumbi começou, né? E se você prestar atenção naquela série, você vai perceber que ele não existe mais polícia, não existe mais nada. Mas ele continua na vocação dele, que é o quê? Ser líder e defender as pessoas. Então a vocação não tem a ver com uma profissão. A vocação tem a ver o quê? Com um ato. Tá? Então tem muita gente que você vai conversar, tem muita gente que você conhece, como era o meu professor de educação física, que ele era um ótimo professor de educação física. Por quê? Porque a atividade dele utilizava a educação física para realizar quem ele era. Ele acabava dando palestra, conversando com a gente, acompanhando a gente. Então o que acontece? Não dá para se prender numa profissãozinha. Tá? Continuando. Ela não se distingue por alguma marca extraordinária. Permanece invisível, embora transfigure as mais humildes tarefas da vida cotidiana. Meu Deus, Jota, mais uma vez, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que uma pessoa, quando ela está na vocação dela, você percebe isso o tempo inteiro, não necessariamente no momento. Sabe quando você conhece um professor que ele está dando aula, é legal, e quando ele desce do tablado, vai conversar com você, ele continua te ensinando, e daí você vai lá, você encontra ele continua te ensinando, fala, que diabo, esse cara é um gênio. Não, é o quê? É uma marca invisível, ele tem esse perfil. Tem pessoas que são boas, né? Volto ao exemplo da mãe. A mãe mesmo, quando o filho já está velho, coisa e tal, ela continua com o quê? O aspecto de mãe. Vocês já viram mães assim? Às vezes é a sua mãe. Você tem sorte por ter uma mãe assim. Por quê? É aquela mãe que o filho não está mais, ela não precisa mais cuidar do filho. Mas você olha para ela e fala, essa mulher é mãe. Você percebe na pessoa. Então, a segunda coisa é uma marca invisível que permanece com você. E está em todos os momentos em que você realiza a sua vida. E o último ponto, ninguém espera encontrar sua vocação antes de começar a agir. Essa frase é a mais fenomenal até aqui. Ninguém espera encontrar sua vocação antes de começar a agir. Então, se você quer encontrar a vocação, você tem que começar a agir. E o agir é o quê? Começa a viver a vida adulta. Começa a trabalhar com isso. Há um momento em que se deve apostar e correr o risco. E pode ser que essa espera, descoberta e aposta se produzam juntas a cada instante. O que o Lavelle quer dizer aqui, só para eu finalizar, é o quê? Que a vocação é algo que vai sendo construído dia a dia. Não é algo que está definido. Agora eu sou médico, então agora eu estou resolvido com a vocação. Não. É dia a dia. Como eu disse antes, responsabilidade. É você assumir a sua existência a todos os momentos da sua vida. E aí então você começa a perceber que, então o negócio é mais complicado. É mais complicado. Mas parece ser mais simples. Também. É você olhar para dentro, como disse o Caio, sinceridade interior, fazer anamnese, buscar completude da vida, e você começa a olhar dentro de você e pensar, o que então eu sou? Qual que é a minha essência? E como que eu realizo ela? E hoje, gente, eu estou falando tudo isso, parece meio vago, porque vai ter o curso. Né? No curso eu vou explicar, obviamente, eu vou explicar mais detalhadamente tudo isso. Mas a ideia principal hoje era trazer esse slide, tá?
Então o homem se faz. Você não precisa decorar nada da palestra, só esse slide tá bom. O homem é vida adulta mais vocação. E a vida adulta é independência de fato, responsabilidade, consciência da realidade. E a vocação aqui, essência em ato, invisível mas presente, uma espera, uma aposta, uma descoberta constante. E para concluir, tudo que eu disse aqui hoje, a crise vocacional nos acompanha por toda a vida. Na infância buscamos responder o melhor possível, mas não temos recursos. Na adolescência estamos tão confusos e pressionados que nos perdemos na escolha. Imaturos tendemos a responder quando nos sentimos adultos, mas estamos esgotados e estagnados na adolescência. É só na vida adulta que somos capazes de responder algo tão importante. Portanto, é só por meio da maturidade que descobrimos a nossa vocação. É isso, gente. Muito obrigado.